Diz o Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Você ouvirá agora uma mensagem que mudará a tua vida. O Senhor Jesus quer te salvar. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 3 de outubro de 2017. Deus trouxe a sua palavra no Evangelho de São João, capítulo 3. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 17 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Pai Santo e glorioso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho Santo e amado, aqui estamos na tua presença para ouvir a tua palavra, os teus ensinamentos. Ó Deus, desvenda os olhos deste ouvinte, para que possa ser salvo, tocado pelo teu Santo Espírito, para que conheça a verdade, e a verdade venha libertar esta alma. Ó Deus, salva estas vidas, salva estes ouvintes, ó Deus. Operando o Senhor, quem pode impedir? Meu Deus, abra estes olhos, abra como o Senhor abriu os olhos do cego. Ó Deus, abra estes olhos para que veja o caminho da salvação que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, para que deixe o passado, para que deixe o mundo e se convertam dos seus maus caminhos ao Senhor Jesus que está vindo, Senhor, que breve virá a nos buscar aqui desta terra. Ó Deus, que o Senhor venha transformar estas vidas, a converter os corações dos pais aos filhos, por amor do teu santo nome. Estenda a tua mão para salvar, meu Deus, e para operar nestas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Então aqui o apóstolo João escreveu, Jesus estava falando com Nicodemos, que era príncipe dos judeus, era mestre em Israel, fariseu, conhecia toda a lei, conhecia todo a Torá, o Velho Testamento. Mas Jesus disse que era necessário que Nicodemos nascesse de novo. E ele achava que teria que voltar para o ventre da sua mãe. E Jesus explicou para Nicodemos. Versículo 1 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não descer às águas do batismo e nascer do Espírito, ter o Espírito de Cristo habitando nele, andar em novidade de vida, ter uma vida transformada, não pode herdar o reino de Deus, não pode entrar nele. E Jesus diz aqui no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A natureza adâmica deve morrer e nascer a natureza divina, a natureza de Cristo. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, não é mais dono da sua própria vida, mas é dirigido por Deus, pelo seu Santo Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente de metal, de bronze, para que todo aquele que olhasse para a serpente não morria das mordidas de serpente, das cobras que existiam no deserto. E essa serpente de bronze representava o Senhor Jesus, para que todo aquele que olhar para Jesus será salvo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui Jesus continua: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você sabe, ouvinte, o caminho que você deve seguir. Deus já falou contigo. Quantas vezes Deus falou pela palavra? Este é o caminho, andai por ele. Mas você bate o pé e não quer ir por este caminho.
É um caminho estreito. É um caminho que exige renúncia, mortificação do nosso eu, da nossa velha natureza adâmica. E Jesus diz que eles não vêm para a luz porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pode dizer, purifiquei-te o meu caminho? Quais são as obras que Deus reprova na tua vida? E que você ainda continua alimentando estas obras, que são más. Não quer se enquadrar na palavra, não quer aceitar a correção de Deus, não quer receber a palavra enxertada na tua vida com mansidão. Então você age igual aqueles cavalos bravos, aqueles cavalos que são indomáveis, que não deixa o tratador cuidar, não deixa o dono cuidar. Tem que ser domado. Talvez Deus tenha falado com você, não sejais como a mula, como o cavalo que precisa de freio e de cabresto. Deus tem falado ao teu coração, ouvinte, para que você deixe o caminho errado e volte-se para o Senhor. Venha para a luz. Na luz tudo é manifesto. Você sabe que tudo que vem na luz, as trevas não suportam. E você sabe o que precisa deixar. É difícil? É. Mas Jesus disse, se teu olho te faz pecar, arranca para longe de ti. Se a tua mão te faz pecar, corta para longe de ti. Porque é melhor entrar no céu, coxo de uma mão e sem um olho, do que ter todo o seu corpo inteiro e ser lançado no inferno. Então, se o teu olho está fazendo você pecar, você deve renunciar isto que você está vendo, que você está cobiçando, limpando primeiramente o teu coração, porque é dele, é dentro do teu coração que faz você pecar. É o desejo que está reprimido, guardado dentro do teu coração, que te faz pecar. Então deve deixar isso. Deves deixar estas coisas que te fazem pecar, vindo para a luz. Porque na luz tudo é manifesto. Ah, mas eu vou, depois que eu for perfeito, eu vou para a igreja. Você nunca vai. Porque a obra é Deus quem faz. É Deus que é glorificado em nossas vidas quando Ele nos transforma. Quando Ele nos santifica. Jesus orou ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É Deus que vai fazer a obra na tua vida. Vai como você está à casa de Deus. Vá como você se encontra. A vida que você está vivendo, vá deste jeito à casa de Deus e deixe que a luz, que é Cristo Jesus, venha trabalhar e dissipar as trevas da tua vida. Deixe que Deus te faça um vaso de honra, um vaso limpo, um vaso para que Ele possa ser uso na sua obra, para que Ele possa te usar, para que Ele possa trabalhar em tua vida. Então muitos não vêm para a luz porque não quer deixar certas coisas, não quer deixar as amizades, não quer deixar os bailes, as danceterias, os bailes funk, não quer deixar a fornicação, não quer deixar a bebedeira, não quer deixar as drogas e quer ser salvo. E depois diz, eu também sou filho de Deus. Será? Será que você é filho de Deus? Não é o que diz a palavra do Senhor.
Romanos capítulo 8 diz: Romanos capítulo 8 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então diz aqui na Escritura que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Como que Deus vai ter um filho que não aceita ser corrigido? Em Hebreus capítulo 12 diz que se estáis sem correção, então não sois filhos. Porque todo aquele que o pai traz por filho, ele açoita, ele corrige. O filho aceita a correção do pai. Ah, mas eu sou filho de Deus, eu vou para o céu. Você não vai para o céu, ouvinte. Nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A porta é estreita, o caminho que conduz à vida é apertado, mas a porta que leva à perdição eterna é espaçosa, é larga, e muitos vão por esse caminho, o caminho da facilidade. O caminho em que se pode viver como está, vive como você quer, do jeito que você quer. Ah, cada um entende de uma forma a Bíblia, vou fazer do jeito que eu quero, mas não é do jeito que Deus quer. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você precisa vir para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas, sejam manifestadas e reprovadas e perdoadas. E Deus perdoa os teus pecados e sara a tua vida. Deus transforma a tua vida. Deus quer transformar a tua vida. Ele não quer que você morra no pecado. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E você está vivo. Você que está viva, busque a Deus enquanto se pode achá-lo. Busca ao Senhor Jesus Cristo, que Ele quer salvar a tua alma. Quanto tempo que nós vivemos neste mundo? 60, 70, 80, 90, 100, 110 anos. E depois morreremos. E depois esta carne voltará ao seu pó. A carne envelhece como uma roupa. A carne vai se decompondo. Quando morre o corpo, a carne se decompõe, os vermes a comem. E quando estamos vivos nesta terra, embora na velhice, a pele vai enfraquecendo, vem as doenças, vem a catarata, vem as enfermidades. Você é ajudado pelas pessoas, seremos ajudados por alguém, pelos familiares, pelos filhos, ou até mesmo colocado num asilo. E depois morreremos. Voltaremos para o pó da onde nós fomos formados. E depois a alma. Como é que você, saindo deste corpo, irá se apresentar a Deus? Vai chegar diante de Deus de mãos vazias, dizer para Deus, eu ouvi a tua palavra, mas eu não queria me converter. Eu ouvi a tua palavra, meu Deus, mas eu não quis deixar o pecado.
Eu não dei crédito àquelas pregações que eu ouvi. Eu achei que era tudo coisa de homem. Eu achei que era tudo coisa feita por homens, religiões, Bíblia escrita por homens. Eu não acreditei nisso. Como que você vai se apresentar diante de Deus? Um dia tudo isso aqui vai ser desenrolado. Um dia os céus que hoje existem serão desenrolados como um rolo. E o Senhor Jesus aparecerá nos céus, com toda a sua glória. Todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Enquanto você está vivo, ainda há esperança. Esperança de você fazer um concerto com o Senhor Jesus Cristo hoje, a deixar o caminho mau, a deixar o pecado, a deixar as drogas, deixar essas amizades. Você sabe o que tem que deixar. A nossa vida é como um conto ligeiro. Hoje estamos vivos e amanhã. E aquelas pessoas que morreram nos Estados Unidos, que foram metralhadas por um homem, que depois se suicidou, que tinha tanto dinheiro e se matou. Mas primeiro ele matou mais de 50 pessoas. O que é a vossa vida, diz a palavra de Deus? Somos como um vapor que hoje existe, amanhã desaparece. Aquelas pessoas jamais imaginariam que iam morrer, como naquela boate aqui no Rio Grande do Sul. Não imaginavam que ia morrer tanta gente daquele jeito. Quantas pessoas que têm sido ceifadas pelo diabo, que estão morrendo porque o anjo do Senhor não está acampando ao seu redor, que estão sendo ceifadas pelo diabo. E você acha que é melhor do que estas pessoas que se foram? Nós não somos melhores do que eles. Nós não somos melhores do que ninguém, mas fazemos a escolha de servir a Cristo, a escolha de renunciar ao pecado, porque se morrermos servindo a Cristo Jesus, herdaremos a vida eterna. Este corpo, ele voltará ao seu pó, mas a nossa alma sairá daqui para herdar o reino de Deus e estará para sempre com o Senhor. Mas você não quer vir para a luz, porque você não quer deixar estes vícios. Você não quer deixar estas coisas erradas que você faz. E você pensa que Deus não está vendo, Ele te acompanha. Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus derribou, expulsou Satanás do céu, porque no coração do diabo nasceu a soberba. No coração do diabo ele dizia que ia colocar o trono dele, a cadeira dele acima do trono de Deus. E foi derribado, foi expulso do céu. A soberba o levou à queda. Deus diz para você e para mim: toda a alma é minha. Isso já é um grande peso, ouvinte. Temor e tremor diante de Deus. Toda a alma é minha. Este corpo que você tem não é teu. Ele é emprestado por Deus. Este corpo é emprestado por Deus, esta casa provisória que você está vivendo hoje. Mas e quando você deixar esta casa provisória, para onde você vai? Há dois caminhos, céu ou inferno. Faça a tua escolha hoje. Entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus. Porque você não é dono de si. Eu não sou dono de mim. Fomos colocados nesta terra para sermos salvos. Nós não somos deste mundo, mas nós viemos da parte de Deus para habitar neste mundo, para santificar as nossas vidas, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a missão que Ele nos designou. Então este corpo não te pertence. Este corpo foi Deus quem te deu, para que você venha obedecer à sua vontade. Decida hoje, ouvinte, a vir para a luz, porque na luz tudo é manifesto.
A Bíblia diz aqui no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, ele veio como a palavra de Deus, veio pelo Espírito de Deus. Deus escolheu Maria, a Virgem Maria, uma mulher virgem, uma mulher que nunca teve contato com o homem. Maria, Virgem Maria. E Deus enviou seu Filho pelo Espírito Santo, que gerou o Senhor Jesus no útero de Maria. Porque precisava de um Salvador. Precisava de um único Deus, que se fez homem como o Senhor Jesus, que deixou a sua glória nos céus e se fez homem, o Deus homem, Cristo Jesus, vindo a esta terra, pisando nesta terra para nos salvar. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Com 30 anos de idade, Jesus foi pregar o evangelho do reino. Só fez o bem. Com 33 anos, Jesus foi para a cruz. Foi crucificado, foi pregado as suas mãos, foi pregado os seus pés, foi furado o seu lado por uma lança, usou uma coroa de espinhos, todo o seu sangue foi derramando no madeiro da cruz, gota por gota, todo o sangue de Jesus. O homem Deus, o Deus homem, Jesus Cristo. Deus homem, entregou a sua vida por nós, para nos comprar com o seu sangue. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. Deixou a sua palavra, por intermédio dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E o último apóstolo, o apóstolo Paulo, o qual escreveu 13 epístolas. E o último a morrer foi João, na ilha de Pátimos, onde foi escrito o livro de Apocalipse. E o Senhor Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Foi Ele quem trouxe você a ouvir esta mensagem, esta palavra, porque você precisa ser salvo, você precisa vir para a luz. E a condenação, versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então há uma condenação. Aquele que não crê em Jesus, aquele que não se batizar, aquele que não renunciar ao pecado, aquele que não nascer de novo, sofrerá a condenação eterna. Mas aquele que lutar contra o pecado, santificar a sua vida, renunciar aquilo que não agrada a Deus, que é pecado, descer as águas do batismo, andar em novidade de vida, cumprir a palavra de Deus, herdará a vida eterna, crendo no Senhor Jesus, que nos deu a sua vida por nós. Tome a sua decisão hoje, ouvinte, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de vir para a luz. Venha para a luz. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará na tua vida. Deus seja louvado. Amém. Santo e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai santo e justo, estes ouvintes que hoje entregam a sua vida ao Senhor Jesus, que creram nesta palavra, creram que o Verbo se fez carne, que Jesus Cristo veio e habitou entre nós. A luz veio ao mundo. Ó Senhor Deus poderoso e santo, graças te damos pelo teu Filho Jesus Cristo, a qual morreu por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, escreve o nome destas pessoas no livro da vida. Leve a elas estas almas ao batismo, à tua casa. Ó Senhor Deus, santifica-os na verdade.
Toma em tuas mãos todas estas almas que ouviram a tua palavra e que receberam o Senhor Jesus como o único Salvador. Dá força para estas pessoas e envia o teu Espírito Santo a guiá-los a toda a verdade. Receba esta oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.